Olá! Sabe aquela sensação de que o serviço público funciona com base em regras que vêm de todos os lados? Uma lei federal, uma decisão de um juiz, um livro de um professor, até um costume antigo. De onde vem tudo isso? Qual é a nascente do rio que a gente chama de direito administrativo? Hoje vamos mapear essa nascente. É exatamente isso. E para quem estuda para concursos, esse mapa não é só curiosidade, é uma ferramenta de sobrevivência. Entender a hierarquia, o peso de cada fonte, é o que diferencia o acerto do erro em questões que parecem simples, mas, olha, são cheias de armadilhas. Nossa missão aqui é organizar essa aparente bagunça, sabe? Separando o que é pilar de sustentação do que é, digamos, uma viga de apoio. Perfeito. Então, vamos desempacotar essa caixa de ferramentas. Pelos materiais que recebemos, o primeiro passo é uma grande divisão: fontes primárias e secundárias. Depois a gente mergulha em cada uma: a lei, a jurisprudência, a doutrina. E os sempre polêmicos costumes. Vamos lá? Ok, então o ponto de partida é essa separação entre fontes primárias e secundárias. Mas lendo os materiais, eu já me deparei com uma chuva de outros termos. Fontes formais, materiais, escritas, não escritas. Confesso que isso já cria um nó na cabeça. É tudo a mesma coisa? Como a gente organiza isso para não cair em pegadinha? Ótimo ponto, porque as bancas de concurso adoram exatamente essa confusão de sinônimos. Vamos clarear isso de vez. Pense em dois times. No time das fontes primárias, a estrela principal é a lei. Os apelidos dela são formal, organizada e escrita. É a fonte mais poderosa. E o time adversário, o das secundárias? No tempo das fontes secundárias, a gente tem a jurisprudência, a doutrina e os costumes. E os apelidos são exatamente os opostos. Materiais não organizadas e não escritas. Guardar esses pares de opostos já resolve metade das questões sobre o tema. Espere um pouco. Aqui a minha cabeça deu aquele nó que eu falei. Como assim a doutrina, que é um livro, e a jurisprudência, que é uma sentença impressa, são fontes não escritas? Eu estou literalmente lendo o texto delas. Isso parece um contrassenso total. E é aí que mora a pegadinha clássica. Aqui derruba muita gente. O termo não escrita aqui não tem a ver com ter ou não um texto em papel ou na tela. É um termo técnico. Escrita, no jargão do direito, significa que aquela fonte passou por um processo formal, pré-definido, um processo organizado de criação. Uma lei, por exemplo, precisa ser proposta, discutida, votada no legislativo, sancionada. Tem todo um ritual. Ah, entendi. Então, escrita é quase um sinônimo de processo de criação oficial. As outras fontes, como a decisão de um juiz ou a opinião de um autor, não seguem esse rito pré-definido. Elas simplesmente surgem do trabalho intelectual ou da repetição de atos. Exatamente. Elas surgem de forma mais difusa, mais orgânica. Por isso são chamadas também de não organizadas. Não há um comitê, por exemplo, para escrever um livro de doutrina ou para criar um costume. A distinção é sutil, mas para uma prova de concurso ela é crucial. Faz todo sentido agora. É uma daquelas coisas que, depois que alguém explica, parece óbvio. Então vamos focar na estrela do time principal, a lei. Porque ela tem essa posição de destaque absoluto, de ser a única fonte primária por excelência. Por causa do pilar que sustenta todo o castelo da administração pública, o princípio da legalidade. Para o agente público, a regra é clara. Ele só pode fazer única e exclusivamente o que a lei manda ou permite. Se não está na lei, não pode ser feito. Ponto. Por isso, a lei é a única fonte que podemos chamar de verdadeiramente obrigatória. Certo. Vamos a um exemplo prático. Digamos que o maior especialista em licitações do país escreva um livro dizendo que, para comprar canetas, o ideal seria fazer um pregão. Mas uma lei específica diz que, para valores baixos, a compra é direta. O gestor público lê o livro, concorda com um especialista. Ele pode seguir a doutrina? De jeito nenhum. A lei prevalece, sem a menor margem para discussão. A opinião do especialista, por mais genial que seja, é doutrina. É uma fonte secundária. Ela serve para inspirar, para orientar, talvez para mudar a lei no futuro,
mas não para desobedecê-la. O gestor que seguisse o livro e ignorasse a lei estaria cometendo um ato ilegal e, claro, responderia por isso. Entendido. A hierarquia é rígida. E quando a gente fala em lei, do que exatamente estamos falando? Só daquela lei comum que passa no Congresso Nacional? Não, o conceito aqui é bem mais amplo. Falamos em lei em sentido amplo. É uma espécie de pirâmide de poder, sabe? No topo absoluto, inquestionável, está a Constituição Federal, o famoso artigo 37 com os princípios do LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. É a fonte de tudo. Abaixo dela vêm as constituições estaduais e as leis orgânicas dos municípios. Ok, a Constituição é o sol do sistema. E os planetas que giram em torno dela. Logo abaixo, temos o que chamamos de atos normativos primários. São as leis ordinárias, as leis complementares, as medidas provisórias. São as normas que criam direitos e obrigações do zero. E na base dessa pirâmide, temos os atos normativos secundários: decretos, resoluções, portarias. A função deles não é criar a regra, mas sim detalhar como a lei de cima será aplicada no dia a dia. Tudo isso, do topo à base, compõe a fonte lei. E aqui tem um ponto que o material destaca e que parece uma armadilha perfeita. Onde entra na história um ato concreto, individual. Por exemplo, a minha nomeação para um cargo público ou a multa de trânsito que eu recebi. Isso não é uma fonte de direito também? Essa é a armadilha de ouro das provas. E a resposta é um sonoro não. O ato administrativo, individual, a nomeação, a multa, a concessão de uma licença, não é fonte de direito. Ele é o resultado da aplicação das fontes. Ele bebe das fontes, mas não é uma delas. Entendi. A fonte é a lei que prevê o cargo e o concurso. A nomeação é apenas a materialização daquela lei para uma pessoa específica. Confundir o resultado com a origem é um erro fatal. Ok, a lei é o alicerce, é inquestionável. Mas o direito não vive só de lei. O que os tribunais decidem todo dia, há centenas de milhares de processos. Como isso se encaixa na história? Aí a gente entra no território da jurisprudência, certo? Exato. E agora o terreno fica mais complexo e mais interessante. Jurisprudência é, conceitualmente, o conjunto de decisões repetidas dos tribunais sobre o mesmo tema. Quando o Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, decide 10, 20, 50 vezes da mesma forma sobre um assunto, ele cria um entendimento consolidado. Isso muitas vezes vira uma súmula, que é um resumo dessa posição. Mas a grande questão é, uma decisão judicial vale para todo mundo? Vamos voltar àquele exemplo do concurso. Digamos que eu entre na justiça por causa de uma questão que considero mal formulada. Eu ganho e o juiz manda me dar o ponto. Ótimo para mim. Mas e o meu colega que fez a mesma prova se sentiu igualmente prejudicado, mas não entrou na justiça? Ele ganha o ponto também? Em regra, não. E essa é a chave para entender o papel da jurisprudência. A eficácia da esmagadora maioria das decisões judiciais é o que chamamos de inter partes, um termo em latim que significa entre as partes. Só vale para quem estava no processo. Exato. No seu exemplo, só você ganha o ponto. Seu colega que dormiu no ponto e não foi à justiça não ganha nada. É o velho ditado do direito. O direito não socorre aos que dormem. Então é por isso que, como regra geral, a jurisprudência é considerada uma fonte secundária e não obrigatória. Um prefeito não precisa aplicar uma decisão que beneficiou um único servidor a todos os outros servidores da prefeitura. Precisamente. Mas, e aqui está o pulo do gato que vale ouro em qualquer concurso, existem exceções importantíssimas a essa regra. Algumas poucas e poderosas decisões judiciais têm eficácia erga omnes, outro termo em latim que significa vale para todos. E que decisões mágicas são essas? São as decisões do chamado controle concentrado de constitucionalidade. Por exemplo, quando o Supremo Tribunal Federal, o STF, numa ação direta de inconstitucionalidade, a famosa ADI, decide que uma lei inteira é inconstitucional. Aquela lei morre para todo mundo, não só para quem entrou com a ação. Mas o exemplo mais famoso, o superstar das provas de concurso, são as súmulas vinculantes do STF.
O próprio nome já entrega o poder dela, né? Vinculante. Exato. Ela vincula, ou seja, amarra, obriga toda a administração pública, federal, estadual e municipal, e todos os outros juízes e tribunais do país a seguirem aquele entendimento. Não é uma opção, é uma ordem. Então vamos conectar os pontos, que é aqui que a coisa fica interessante. Se numa prova aparece uma questão falando de uma súmula vinculante, a jurisprudência nesse caso específico se comporta como o quê? Ela se transforma. Ela deixa de ser uma fonte secundária, uma mera orientação, e passa a se comportar como uma fonte primária. Ela se torna tão obrigatória quanto a própria lei. E essa é a dualidade que o candidato precisa ter na ponta da língua. A regra é ser secundária. Exato. A regra é a jurisprudência ser fonte secundária. A exceção, nos casos de efeito erga omnes, como as súmulas vinculantes, é ela ser fonte primária. Dominar isso é dominar o tema. Perfeito. Agora faltam as duas últimas fontes secundárias: a doutrina, que é o trabalho dos acadêmicos, e os costumes. Se a doutrina não é obrigatória, como a gente viu no exemplo do especialista em citação, qual é a função prática dela? É só para enfeitar a biblioteca? Longe disso. A doutrina é o laboratório de ideias do direito. Ela tem um papel crucial de orientação e fundamentação. Pense num juiz ou num promotor que pega um caso totalmente novo, sobre tecnologia de inteligência artificial, por exemplo, e a lei ainda não diz nada sobre aquilo. Onde ele vai buscar luz? Nos artigos, nos livros, no trabalho dos estudiosos que estão pensando o futuro. A doutrina ilumina os cantos escuros da lei. E ela também não acaba, de certa forma, empurrando a criação de novas leis? Sem dúvida. Esse é talvez seu papel mais importante. Um ótimo exemplo disso, que estava no nosso material, é a Lei do Processo Administrativo Federal, a Lei 9.784. Antes dela, não havia uma lei geral sobre o assunto. O que existia? Um monte de livros, artigos, teses. Ou seja, doutrina. E também decisões judiciais, jurisprudência. O que o legislador fez? Ele pegou todo esse conhecimento, que já era consenso entre os estudiosos, e o transformou em lei. O que era fonte secundária, uma recomendação, virou fonte primária obrigatória. Isso mesmo. E os costumes? Essa ideia de um hábito virar regra me parece a mais estranha de todas. Isso não bate de frente com o princípio da legalidade, que diz que tudo tem que estar na lei. Não abre uma brecha perigosa? Abre, e é por isso que essa é a fonte mais controversa e de aplicação mais restrita. Mas para que um simples hábito seja levado ao status de fonte do direito, não basta ser uma prática qualquer. São necessários 3 elementos muito rígidos, que têm que acontecer juntos. Primeiro, uma prática uniforme e constante. Segundo, que ela ocorra por um longo período. E terceiro, o mais importante e difícil de provar, uma consciência de obrigatoriedade. As pessoas agem daquele jeito porque acreditam que aquilo é uma regra, que existe uma norma por trás. Consegue dar um exemplo concreto para isso ficar menos abstrato? Claro. Vamos imaginar uma repartição pública que há 20 anos, por costume, sempre encerra o atendimento ao público às 5 da tarde. Todos os cidadãos daquela cidade sabem disso. Um dia um novo chefe assume, faz uma auditoria e descobre uma portaria de 1980 esquecida numa gaveta, que diz que o horário oficial é até às 16 horas. No último dia para entregar os documentos para um concurso, um candidato chega às 16h30 e dá com a porta na cara. Ele pode ser prejudicado? Pela lógica do costume, não. A prática de 20 anos criou uma expectativa de direito nele. Exatamente. O costume de fechar às 17 horas, praticado por tanto tempo, gerou uma confiança legítima. Mas veja o detalhe. Esse costume só é válido porque ele está preenchendo uma lacuna ou complementando a lei. Um costume que fosse diretamente contrário a uma lei clara e em vigor, o chamado costume contra legem, esse não seria aceito no direito administrativo brasileiro. Ok, a teoria está bem clara. Agora vamos para o que interessa, a hora da prova. Como um examinador mal intencionado tentaria nos derrubar com esse assunto? Vamos simular. Uma abordagem clássica é a questão de identificação. O enunciado diz: assinale a alternativa que contém apenas fontes do direito administrativo. E aí vem as opções. A resposta correta terá a lista dos 4: lei, jurisprudência, doutrina e costumes.
As erradas vão misturar com coisas que parecem, mas não são, como princípios, normas ou, como já vimos, ato administrativo. Certo. Essa é a mais direta. E se a pergunta for mais específica? Usando aqueles apelidos que vimos no começo, tipo, são consideradas fontes formais. Aí a resposta se restringe. Fontes formais é só o time 1. A lei em sentido amplo. Constituição, leis e atos normativos. Se a pergunta for sobre fontes materiais, aí a resposta é o time 2. Jurisprudência, doutrina e costumes. O examinador adora trocar esses nomes para testar se o candidato decorou e entendeu a lógica. E a terceira pegadinha, imagino que seja sobre a jurisprudência. Com certeza, é um prato cheio. A questão pode descrever uma situação e perguntar se a decisão judicial deve ser seguida pela administração. Se for uma decisão comum, individual, a resposta é não. Mas se o enunciado mencionar súmula vinculante ou decisão em ADI, a resposta muda para sim. Eles testam o conhecimento da exceção. E sobre os costumes? A pegadinha sobre os costumes é afirmar que ele é uma fonte principal no Brasil, tão importante quanto a lei, o que está redondamente errado. No nosso sistema, ele é secundário e subsidiário. Só entra em campo quando a lei não resolve o jogo. Excelente! Então, para amarrar tudo, o direito administrativo se apoia em uma estrutura bem definida. A lei é a coluna vertebral, o pilar obrigatório, e orbitando em volta temos a jurisprudência, a doutrina e os costumes, que são fontes secundárias. Elas orientam, inspiram, completam, mas possuem detalhes e exceções, como o poder de uma súmula vinculante, que podem valer a aprovação. Exatamente. Nessa nossa análise, nós mapeamos de onde vêm as regras do jogo. Mas isso naturalmente levanta uma outra questão fundamental, que é o próximo passo lógico. Quando surge um conflito, um impasse entre o cidadão e a administração pública, quem dá a palavra final? Quem julga se a aplicação daquelas regras foi correta? Então, num processo interno, ou ele precisa necessariamente ir para um poder de fora, para o judiciário? Entender qual desses modelos o Brasil adota é a chave para compreender o sistema de controle dos atos públicos. Mas essa análise fica para a próxima. Se este conteúdo te ajudou nos seus estudos para concursos públicos, aproveite e assista agora a outros vídeos de nosso canal. Aqui você encontra material gratuito, dicas de estudo e conteúdos atualizados para concursos públicos. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma aula, compartilhe com outros concurseiros e deixe seu comentário com dúvidas ou sugestões. Pode Passar Cast. Conteúdo certo para quem estuda para passar em concurso público.